Olá a todos os que estão a assistir, muita paz. Foi-me desafiada a partilhar algo, uma meditação, e antes de lermos a Palavra de Deus, eu gostaria de contar uma breve história. Uma vez eu estava a preparar um workshop de bolachas, e como eu gosto de fazer tudo com muita antecedência, preparei tudo, inclusive derreti a manteiga antes das pessoas chegarem para o workshop. E o meu marido, muito inteligente, me disse: Raquel, estás a fazer o quê? Estás a derreter já a manteiga, mas ela depois vai ficar dura quando as pessoas chegarem. Eu, não, vai estar boa, vai estar ótima, de certeza. Claro, o meu marido tinha razão. Nem sempre são as mulheres que têm razão. Às vezes os homens também têm. E quando chegou a altura de usar a manteiga, ela estava bastante rija, dura, e não deu para usar. E hoje eu gostaria de meditar com todos acerca de algo que também pode ficar duro, e não é manteiga do que eu estou a falar, mas sim o nosso coração. E a Bíblia fala-nos disso, que o nosso coração pode endurecer. Então gostaria que pudessem abrir as vossas Bíblias, se têm à mão, em Hebreus 3, e também será no versículo 4, vão ser estes dois capítulos, mas gostaria de ler para já Hebreus 3, do versículo 7 ao 8. E diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação, no deserto. Isto é uma citação do Salmo 95. Aqui o autor de Hebreus vai citar este salmo e fala exatamente disto: endurecer o coração. E pensando nesta expressão de um coração endurecido, nós temos algumas perguntas acerca disso. A primeira pergunta é: o que é, afinal, um coração endurecido? Nós vemos no versículo 12, exatamente deste capítulo: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, o coração endurecido é um coração incrédulo, um coração que não acredita em Deus, um coração que não crê no poder de Deus, que não crê no Deus que serve, um coração que não crê na existência de Deus e daquilo que Ele é capaz de fazer. Esse é o coração endurecido e pode ser endurecido por várias razões. E se tu que estás a ouvir és alguém que ainda não crê em Deus, é porque tu tens o coração endurecido e se calhar está na altura desse coração se tornar mais mole. O que é que torna esse coração endurecido? Há várias razões por que nós podemos ter um coração endurecido. Mas aqui neste texto nos vai falar de uma razão que é a razão principal e que diz assim no versículo 13, na última parte deste mesmo versículo: a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E sim, é o pecado que endurece o nosso coração. É o engano do pecado. E a Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos nós nascemos com esta natureza que nos leva a pecar. Todos nós nascemos com esta natureza que nos leva a escolher o pecado em vez de Deus. E todos somos vítimas do pecado. E ninguém está imune ao pecado. Então, se todos fomos, de certa forma, enganados por este pecado, como é que nos podemos livrar disso? Só através de Jesus Cristo. Então, o que torna o nosso coração endurecido é, sem dúvida, o engano do pecado. E se tu pensares bem na tua vida, se tu pensares bem, se calhar estás a ser enganado pelo pecado, de alguma forma. Mas que Jesus Cristo te possa livrar desse engano e possa te tirar esse coração endurecido. Este é, sim, o meu desejo. A Bíblia diz que todos pecaram. Não está ninguém excluído dessa lista. Todos estamos incluídos nesta lista. Mas quem tem Jesus Cristo pode ser liberto da escravidão e desse engano do pecado. Prosseguindo com as dúvidas acerca do coração endurecido, com as questões à volta desta expressão, do coração endurecido. Aqui fala neste texto que nós lemos, no versículo 7 e no versículo 8, está a comparar o povo de Israel no dia da tentação, no dia na tentação do deserto,
está a comparar também quando eles estiveram em Meribá, isto nós vemos no Salmo 95. Então eu fui à procura dessa história e ler essa história toda, que nos fala do período em que eles estiveram no deserto, que foram libertos da escravidão do Egito, porque o povo de Israel estava escravo no Egito e Deus livrou-os dessa escravidão e tiveram um tempo no deserto. E então há várias perguntas que eles fizeram ao longo desse percurso, que são perguntas típicas de quem tem um coração endurecido. Então, algumas perguntas que fazem o nosso coração endurecer. E uma delas, eles perguntaram, está o Senhor no meio de nós? Por outras palavras, Deus existe? E quem é que nunca perguntou isto a alguma fase da sua vida? E há muita gente que vive com esta dúvida. Deus existe? Mas será que Deus está aqui? Quem é que nunca ouviu alguém perguntar, Deus, como é que Deus pode estar aqui no meio deste sofrimento todo e no meio desta desgraça toda? Como é que Deus pode existir se existe tanto sofrimento? E esta pergunta faz o nosso coração endurecer. Quando nós questionamos, será que Deus está aqui no meio de nós? Será que Deus está no meio da humanidade? Será que Deus está presente? Isto é uma pergunta de quem tem o coração endurecido. Se tu és alguém que várias vezes te questionas isso, se calhar é porque tu tens um coração endurecido. Outra pergunta que está muito ligada com o sofrimento, eles perguntavam muitas vezes, e por que nos traz o Senhor determinada coisa, ou porque é que Deus permitiu isto? E o povo de Israel perguntava isso. E nós, hoje em dia, também às vezes perguntamos isso. Mas porquê é que Deus permitiu a morte de algum familiar? Mas porquê é que Deus permitiu este sofrimento? Mas porquê é que Deus permitiu esta doença? Mas porquê é que Deus permitiu que um amigo meu partisse? Mas porquê é que Deus permitiu que eu tivesse esta dor? E às vezes há pessoas que andam tão agarradas a essa pergunta, porquê é que Deus permitiu isso? Que não conseguem ver nada mais além dessa pergunta. E isso faz endurecer o coração. Quando nós questionamos constantemente o porquê é que Deus permitiu isso. Nós temos que entender, e quem não tem o coração endurecido entende isso, que apesar das circunstâncias nem sempre serem boas, Deus continua a ser bom. E essa é a nossa convicção e a nossa fé, que a bondade de Deus não altera por causa das circunstâncias. Sim, a gente não vive num mundo perfeito, porque este mundo não tem pessoas perfeitas e por causa do pecado há sofrimento, há tristeza, há dor. Mas nós temos um Deus em quem podemos encontrar todo o consolo necessário. Outra pergunta que é uma pergunta que acaba por ser bastante arrogante, mas que o povo de Israel se questionou. Não seria melhor, no caso deles, eles perguntaram, não seria melhor se tivéssemos ficado no Egito? E muitas vezes nós temos essa pergunta, não seria melhor se Deus fizesse assim? Não seria melhor se Deus destruísse já o vírus todo? Não seria melhor se Deus... Muitas vezes temos essa pergunta e essa pergunta vai endurecendo o nosso coração. É uma pergunta arrogante porque temos que entender que o nosso Deus é o Deus que sabe todas as coisas. E Ele sabe o porquê das coisas estarem a acontecer. Então, Ele sabe o que é melhor. Portanto, não há nada que seria melhor à vontade de Deus. Mas sim, estas três perguntas nos fazem endurecer o coração. E se tu és alguém que vive agarrado a uma destas perguntas, é porque tu tens um coração endurecido. E cuidado! Porque agora a próxima pergunta nos vai dizer, qual é o destino dos corações endurecidos? Nós vemos aqui que no caso do povo de Israel, vemos no versículo 11, não entrarão no meu descanso. Isto foi o que aconteceu. Eles tinham o coração tão endurecido que não puderam desfrutar daquilo que Deus tinha preparado. Quando fala aqui do descanso, está a falar da terra prometida, uma terra, um lugar onde era muito rico, um lugar onde era muito fértil, um lugar onde era bom e agradável, um lugar que Deus tinha prometido para aquele povo, mas eles não puderam usufruir disso por causa do seu coração endurecido. E agora se calhar te estás a questionar, então, mas agora Deus não tem uma terra específica preparada para nós. Deus tem um lugar específico preparado para nós e é um lugar de descanso também.
Deus tem preparado para nós uma vida eterna, um lugar onde não há dor, onde não há tristeza, onde não há sofrimento, onde não há saudade, onde não há remorsos, onde não há arrependimentos, um lugar perfeito para nós podermos descansar. E sim, Deus tem preparado isso. E no capítulo 4, no versículo 11, ainda diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Deus tem um lugar de descanso preparado para ti e preparado para mim. Mas só podem entrar nesse lugar, aqueles que não têm um coração endurecido. Aqueles que creem em Jesus Cristo. Este sim é o lugar de descanso que Deus tem preparado para nós. Mas só quem não tem um coração endurecido é que pode entrar nele. Aqueles que creem em Jesus Cristo. E a próxima pergunta nos vai responder como é que podemos entrar nesse lugar de descanso. Como impedir um coração endurecido? Como é que eu posso não ter um coração endurecido? Então nós vemos no capítulo 4, e esta é a primeira coisa que temos que fazer para remover o coração endurecido. E no capítulo 4, nos versículos 15 e 16 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Isto fala aqui de alguém, Jesus Cristo. E foi Jesus Cristo que se fez homem, Ele é Deus, e fez-se homem e passou pelas mesmas tentações que nós, pelos mesmos sofrimentos que nós, até diria que sofreu um bocado mais do que a maioria de nós. Mas Ele nunca pecou. E Jesus Cristo é o único que nos pode levar ao Pai. É o único que nos pode levar a Deus. É o único que nos pode tirar um coração endurecido. Então o primeiro passo para não ter o coração endurecido é crer em Jesus Cristo. E Ele nos vai libertar do engano do pecado. Nos vai libertar de toda a escravidão do pecado, de tudo o que nos aprisiona. Este sim, Jesus Cristo, é o único que nos pode levar ao lugar de descanso. Vemos também, mais atrás, no capítulo 3, versículo 13 e 14, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, e se de facto guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, outra forma de impedirmos um coração endurecido é contarmos com a ajuda uns dos outros. Deus criou a igreja com um propósito. A ideia de Deus nunca foi nós ficarmos cada um sozinho, só nós e Deus. Não, Deus criou a igreja também para nos ajudar espiritualmente uns aos outros. A igreja serve também para nos ajudarmos a caminhar com Cristo, para nos ajudarmos a caminhar na direção certa. Então, outra forma de impedir um coração endurecido é contar com a ajuda uns dos outros, de todos aqueles que são filhos de Deus, que nos possam ajudar a mantermos firme a nossa fé. Outra questão que fala nestes versículos que nos pode impedir o coração endurecido é guardar a nossa fé até ao fim. Isto significa que nós temos um trabalho também para preservar a nossa salvação. Quando cremos em Jesus Cristo, somos libertos de todo o engano do pecado, de toda a escravidão do pecado. E passamos a caminhar com Cristo, em direção a Cristo. A Bíblia compara muito com a nossa vida como uma corrida, sempre em direção a Cristo. Mas nós temos um papel também no sentido de guardar esta salvação, de preservar esta salvação. Então temos que guardar a nossa fé até ao fim. Vigiar para ver se não estamos a ser enganados pelo pecado. Vigiar para ver se nós estamos a ter aquelas perguntas de um coração endurecido e perceber se estamos a caminhar no lugar certo. E uma das formas de podermos guardar a nossa fé é obedecer a Deus. Aqui fala muito da questão da obediência e da desobediência. Um coração endurecido é um coração desobediente. Um coração que não é endurecido é um coração obediente.
Então deixo aqui o meu desafio. Olha para o teu coração e percebe se o teu coração está duro, está tão duro que não consegue ver o Deus maravilhoso que está à tua frente, ou se é um coração mole, mas que consegue ver o Deus maravilhoso que tu tens. Se tu tens questionado se Deus é real, se Deus é verdadeiro, será que Deus existe? Procura essa resposta em Jesus Cristo e tu vais encontrar o Deus vivo. Se te tens questionado porquê de tanto sofrimento, olha para Jesus Cristo e vê como Ele sofreu no teu lugar, mas que se manteve firme até ao fim para te poder salvar. Se te tens questionado se não seria melhor Deus fazer outras coisas, deixa de olhar para as circunstâncias e passa a olhar para o Deus vivo que sempre te amou. Olha para o teu coração. Será que é um coração endurecido?